Enchei-vos significa, olha só, tornar pleno, completar, preencher até o topo, assim que nada faltará para completar. Segue mais dizendo, medida, preencher até transbordar, fazer completar, tornar perfeito, levar até o fim, realizar, levar ao cabo, trazer a realização, realizar. Entre tanto outros significados, é o significado dessa pequena palavra no grego, enchei-vos. Enchei-vos. Amém? Só que quando a gente lê todo o contexto que está inserido esse versículo, que é o versículo 18 do capítulo 5 do livro de Efésios, nós vamos ver ali um ensinamento doutrinário para a igreja de Cristo, daquilo que precisa se fazer e daquilo que tem que deixar de fazer. Porque nós olhamos, abre a sua Bíblia aí, nós estamos no culto de ensino aqui, abre a sua Bíblia, lá no livro de Efésios, tá bom? E depois nós vamos entrar aqui na transição. Efésios capítulo 1, versículo. Quem achou já pode ler aí, tá bom? Quem está aqui na live aqui, já pode ler aqui. Quem achou primeiro Efésios capítulo 1, o versículo 13, já pode ler. Quero que vocês leiam juntamente comigo. Efésios capítulo 1, versículo 13. O que está escrito? Quem encontrou aí? Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também criado, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Exatamente. É isso aí. Nós vamos descobrir algo aqui, irmãos, sobre a armadura de Deus, que é muito tremendo isso aqui. Às vezes nós falamos da armadura de Deus e a gente não compreende direito. Mas observa uma coisa. Quando Paulo está falando da armadura de Deus, ele está falando no último capítulo desse livro. Isso tem todo um significado. Ele ficou por último. São os últimos versículos que está falando sobre a armadura de Deus. No capítulo 1, como a nossa pastora, a pastora Iraci leu, acabou de ler, o versículo 13 está falando em que também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Ouviste, depois que ouviste. O que a palavra de Deus ela fala? Em Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra, e ouvir a palavra. Alguém vai me responder? De Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Amém, irmãos. Fica atento aí, vocês que estão pelo aplicativo Meet aqui, que eu vou perguntar para vocês as coisas. Tá bom? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Isso significa que a fé ela é extraída do evangelho, da pregação. Tá bom? A fé não é mais do que a palavra é mais que a fé. E a fé é fonte, a palavra é a fonte da fé. É pela palavra que extraímos a fé de Cristo Jesus para a nossa vida. Por isso a necessidade de pregar a palavra de Deus. Por isso Jesus falou no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A necessidade de ir por todo mundo, pregar a palavra, é justamente isso. Para que se manifeste, através da pregação do Evangelho, a obra de Deus através de Jesus Cristo e a condição do homem sem Jesus. Então a palavra de Deus vai ensinar tudo isso. Por isso o homem precisa ouvir o Evangelho. A Bíblia, a palavra precisa ser pregada, porque é através da palavra que você vai vir ao entendimento da obra de Deus, da tua origem,
da tua existência, o que é que aconteceu para o mundo estar desta forma e o motivo real pelo qual Cristo morreu, que muitos, infelizmente, ainda não têm esse conhecimento com profundidade. Só fala que Cristo morreu e ressuscitou. Muitos entendem que Cristo morreu e ressuscitou para viver uma vida de pecado. Tem muitas linhas de interpretação assim. Tem muitos homens na terra que dizem, não, Cristo já morreu, já pagou o preço, já levou o pecado nosso, então agora nós podemos viver na fornicação, no pecado, na mentira. Tem muitas linhas de interpretação dessa forma e está completamente equivocado, tá bom? Então, Paulo já está falando aqui, vocês ouviram, que é o texto que a pastora Iraci leu. E ele segue dizendo os detalhes, ouviste a palavra da verdade. Não é a palavra só, é a palavra da verdade. Amém? Que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho da nossa salvação. O Evangelho, irmão, é o que traz a salvação. Nós somos salvos pela pregação do Evangelho, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele segue dizendo, ainda dentro desses detalhes, e tendo nele também crido, 3 coisas aqui. Primeiro, preste bem atenção. A palavra foi pregada, as pessoas ouviram, as pessoas creram, e em terceiro lugar, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, nós tivemos aqui 3 princípios nesse versículo. Primeiro, tem que se pregar a palavra de Deus. Segundo, a fé é algo individual. É um dom de Deus, gerado pelo Espírito Santo de Deus, mas ela vem à existência através da pregação. Por isso que tem que pregar a palavra. Eu quero aqui